Olá, vamos dar início ao nosso segundo bloco de estudos na disciplina Princípios de Tecnologia Industrial 1, que fala sobre construção civil. E nesse bloco nós vamos ver 3 capítulos da nossa programação. O capítulo 4, que é o primeiro que nós vamos estudar, fala sobre sondagem e locação, que vocês vão ver bem esmiuçadamente na apostila. O capítulo 5 fala na classificação das fundações, né, na utilização da fundação e na importância dela numa obra, assim como os elementos estruturais. Lembrando que é chamado de elemento estrutural ou estrutura tudo que se situa do solo para cima, e fundações e elementos estruturais, todos os elementos que se situam abaixo da linha do terreno. Na terceira parte, que seria correspondente ao capítulo 6, né, do nosso segundo bloco, vamos estudar um pouquinho a diferença entre concreto e argamassa e quando é pertinente a utilização de um e outro dentro de uma obra de engenharia civil. Ok? Vamos começar? O canteiro de obras já pronto, né? Todo funcionando, prevendo todas as instalações necessárias, os depósitos para material, a casa do vigia e tudo isso que está aí ilustrado no capítulo, nós vamos passar para a fase 4, descrita aqui no capítulo 4, que é fase de locação e sondagem. Na locação, o que é locar um terreno? É marcar o perímetro da obra, os cantos da obra, os locais em que provavelmente vai haver o quê? Uma fundação. Então, isso é locação, é demarcar o terreno. Ora, mas para que eu possa locar o terreno, eu já tenho que ter a resposta de que aquele terreno tem uma capacidade de suporte compatível com a minha obra. Quem é que vai me dizer isso? É o serviço de sondagem. Então, a sondagem, ela é feita anteriormente à locação. Porque na locação eu já vou marcar onde vão ser feitas as escavações. E o que é sondagem? A sondagem, dependendo do porte da obra, ela pode ser manual, uma obra pequena, ou mecanizada numa obra grande. E essa sondagem, ela é feita uma perfuração na área do terreno, vários pontos de perfuração, para poder se ter a resistência do solo perfurado a uma determinada profundidade. Para que eu quero saber a resistência das camadas do solo? Porque isso vai determinar a minha fundação. Se ela vai ser rasa, se ela vai ser profunda, se ela vai ser feita por uma estaca, se ela vai ser feita por um tubulão, se eu vou ter que tirar, remover aquele solo e substituir por um outro que tenha um grau de compacidade mais condizente. Então, a sondagem, ela dá uma radiografia do terreno. Eu vou ter as profundidades em que eu encontro determinado tipo de solo e a resistência daquele solo expressa em quilogramas força por centímetro quadrado. Ah, mas isso está parecendo difícil. Não, não está pelo seguinte. Se eu tenho o cálculo da minha obra, somando as cargas permanentes, acidentais, falando num português assim mais simples, somando todos os pesos que podem incidir sobre a construção, vindo dela ou somando, sendo de fora, o meu solo tem que ser capaz de aguentar essa pressão. Porque se ele não tiver essa capacidade de suporte, a nossa obra vai recalcar. Cuidado com isso, gente. Muita gente diz a obra afundou. A obra não afunda, a obra recalca. Ok? Então, se há um desnível na obra, se o solo cede, ela recalcou, não afundou. Ok? Vamos nos familiarizar um pouquinho com essas palavras, né, que são bastante utilizadas nas obras em geral. Muito bem,
Uma vez que eu tenho a capacidade de suporte do meu solo, eu já posso projetar as minhas fundações, que vão ser rasas ou superficiais, como vocês podem ver na apostila, ou podem ser, né, profundas, que são aquelas que vão trabalhar sob maior solicitação, sob maior carga. Outra coisa também, desmistificando, né, que às vezes a gente acaba tendo um senso comum das pessoas de modo geral, ao dizer que a fundação é o alicerce da casa, a fundação é o alicerce de uma construção. Não convivam com esse ditado e não levem isso muito a sério, porque não é verdade. O alicerce da construção é o solo. É o solo que vai aguentar. A fundação é um elemento de ligação entre a construção e o solo, ou seja, ela é capaz, ela tem que ter a capacidade de receber as solicitações estruturais sob forma de carga e transmitir ao solo. Quem tem que resistir é o solo. Não adianta. Quer ver um exemplo? Se eu tenho uma obra, né, uma casa de 2 pavimentos, e eu vou colocar essa casa, ou vou construir num terreno pantanoso, ela vai recalcar, ela vai sumir. Eu posso fazer a fundação do tamanho que for, do material que for, da largura que for, não é a fundação. A base é que não aguenta, porque é lama. Agora, se abaixo, né, daquele solo lamacento eu tiver uma rocha ou um solo com capacidade compatível, aí a minha fundação para ali. Porque dali quem vai aguentar a solicitação é o solo. Tá? Então não adianta subdimensionar e superdimensionar coisas. No caso seria superdimensionar a fundação, porque às vezes algumas pessoas pensam que reforçando a fundação o problema está resolvido. Só que tem que ver a relação custo-benefício. Às vezes um reforço de fundação acaba saindo mais caro que a obra inteira. Tá? Então vamos tirar isso da cabeça de que a fundação é o alicerce da obra. O alicerce é o chão. É o solo. Ela apenas liga os dois. Ela transmite, recebe a carga e transmite para o solo. Se o solo não aguentar, ela pode ser uma fundação faraônica. A estrutura vai ruir. Ok? Espero que vocês tenham entendido isso. E aí, então, uma vez feita, né, a locação, que é a demarcação dos pontos onde vão ser escavadas as fundações, de acordo com o calculista, nós vamos, então, escolher o tipo de fundação de acordo com o tipo de obra, de empreendimento, né? E saber quais são os elementos estruturais. Elemento estrutural, o que a gente chama de estrutura? Vamos ver. Nós temos aqui 2 pontos a considerar: estrutura e infraestrutura. Então, vamos imaginar que essa canetinha aqui represente o nível do solo. Ou seja, a minha construção vai estar daqui para cima, tá? Ele é o limite, o nível do solo é o limite. O que está abaixo do nível do solo é infraestrutura, ou seja, fundação. O que está acima do lápis aqui, que representa o solo, é a estrutura. Então, infraestrutura é fundação. Estrutura é qualquer peça de concreto armado que faça parte do elemento estrutural que se chama esqueleto da obra. Esqueleto da obra é uma expressão utilizada de uma forma leiga. Por quê? Porque a obra não está pronta, né? Está só com seus elementos estruturais. Quando esses elementos estruturais estão abaixo da linha do terreno, eles se constituem as fundações, cuja subdivisão vocês vão ver, né? No nosso módulo direitinho. Bom, agora vamos ver o seguinte. Falei em estruturas, falei em infraestrutura, tá? Do que eles são feitos? De concreto armado. Poxa, concreto armado? Qual é a diferença de concreto armado para o concreto simples? O concreto simples é uma mistura que não tem ferragem no seu interior. O concreto armado
É uma mistura de elementos que contém ferro no seu interior e, com isso, ele aumenta a resistência da peça aos trabalhos de tração. A compressão, o concreto simples, ele resiste até o seu índice de ruptura. A tração, ele resiste quando ele está reforçado com o que a gente chama de armadura de fundação. E o que é uma estrutura? A estrutura é formada por pilares, lajes e vigas. O pilar é uma estrutura vertical que sai da fundação, do bloco de coroamento da fundação, e o pilar vai receber as cargas verticais distribuídas pelo número de peças de pilares que houver na minha estrutura. Acima do pilar, nós temos outros elementos estruturais. Então, vamos imaginar o seguinte, 4 pilares, que seria a estrutura mais simples que a gente tem. 4 pilares é um cômodo, tá? Se você liga um pilar ao outro, você está ligando com um elemento estrutural chamado viga. Viga de concreto armado é o elemento estrutural que une os 2 pilares. Vou mostrar para vocês, em seguida, um slide que vai melhor ilustrar. Então, o pilar é o elemento vertical, nós temos a viga, que é o elemento que une 2 pilares, e nós temos a laje. Imagine, o que seria a laje? Como se fosse uma tampa de uma caixa. A laje vai se fixar, vai se amparar nas vigas. Então, se eu fechei os 4 pilares, 2 a 2 eu liguei por vigas, então eu tenho 4 lados. A laje vai se assentar sobre o quê? As 4 vigas. Então, se eu tenho um prédio de 3 pavimentos, a laje do primeiro pavimento vai ser o piso do segundo pavimento. Ou seja, quem está no segundo pavimento está pisando aqui na cabecinha de quem está no primeiro, porque vai ser o teto do primeiro pavimento. E assim sucessivamente, ok? A laje do primeiro pavimento é o piso do segundo pavimento, a laje do segundo pavimento é o piso do terceiro pavimento e assim sucessivamente, ok? Bom, essas estruturas, tanto a infraestrutura como a superestrutura ou estrutura, que são pilares, lajes e vigas, e a infraestrutura, que são as fundações, todas essas peças, elas são feitas de concreto armado, na maioria das vezes. Exceção em casos de obras de arte, que são pontes, viadutos, alguns túneis, que vão precisar de um outro tipo de concreto. Mas vamos ficar no concreto armado para obras em geral. Mas é bom que vocês saibam, né, que existe um outro tipo também para estruturas com mais solicitação, estruturas mais pesadas, né, que têm cargas acidentais, mas em termos residenciais, de fábrica, de empreendimento normal, o concreto armado é bastante utilizado. Concreto e argamassa. Entramos no capítulo 6. No capítulo 6 vem a diferença entre concreto e argamassa. Eu diria que estruturalmente a diferença está na existência de um elemento chamado brita, que eu não sei se vocês já ouviram falar, e muita gente chama de pedra, né? Mas em construção civil, vocês estando no canteiro de obras, trabalhando como técnicos em construção civil, vocês têm que se acostumar com o vocabulário certinho. Então é brita, não é pedra, tá? Vocês podem ver o caminhão despejando, né? Aí dizem assim, olha quanta pedrinha. Não é pedrinha, é brita. Por que isso? Porque na pedreira, tá, está a pedra in natura. Uma vez que a pedreira é desmontada, seja por explosão, seja por quebra mecânica, né, ela vai dar lugar a vários tipos de pedra de tamanhos diferentes. Essas pedras vão passar por um processo de classificação, vão ser peneiradas, de acordo com o diâmetro médio da peneira. A partir do momento que elas foram peneiradas, o que passou pela peneira vai ter diâmetros
iguais ou aproximadamente iguais. Nesse momento, ela deixa de se chamar pedra, porque ela já foi classificada, e passa a se chamar brita. E aí você vai encontrar no mercado brita 0, brita 1, brita 2, de acordo com o diâmetro médio da partícula, se é maiorzinha, se é menorzinha, ok? Mas sempre com uma certa homogeneidade. Então, agora vocês já sabem que pedra utilizada em construção para concreto não é pedra, é brita. Muito bem. E o concreto, né, se difere da argamassa porque ele leva a brita, que confere à massa uma rigidez maior, né, um poder de suporte maior. Já a argamassa é mais utilizada para impermeabilizar, ela é utilizada para assentamento de tijolos ou assentamento de blocos de concreto ou de canaletas ou qualquer tipo, né, de elemento novo de alvenaria, que nós já temos muitos por aí, não só o tijolo, né? E a alvenaria, ela serve para o assentamento e para a impermeabilização, homogeneizando as paredes depois de prontas. Então, é uma massa mais fina, né? E que já tem grande parte preparada no mercado em traços já pré-definidos. Mas o que é traço pré-definido? Traço, a gente chama de traço a quantidade de material seco que integra o concreto ou a argamassa e que pode ser expresso em peso ou em volume. Um exemplo, tá? Eu preciso fazer um concreto de traço 1:2:3. Como é que eu represento? 1, 2 pontos, que seria o para, 2, 2 pontos, 3. Apenas um exemplo. 1:2:3. O primeiro número sempre irá se referir ao cimento. O segundo, sempre areia. E o terceiro, sempre a brita. Então, se eu vou usar um concreto de traço 1:2:3, eu vou usar uma parte de cimento para 2 partes de areia, para 3 partes de brita. E isso vai ser o suficiente? Claro que não. Eu vou ter que ter o quê? Um fator, né, de água, uma certa quantidade de água calculada para que possa dar a resistência que eu quero. Esse fator é chamado fator água-cimento. E ele é calculado em função da quantidade de cimento. Aí vocês poderiam perguntar, mas por que em função da quantidade de cimento se tem a areia e se tem a brita também no concreto? Por que só em relação ao cimento? Porque a brita e a areia são materiais inertes, eles não reagem com a água. Apenas o cimento reage com a água, liberando calor, né? E mudando a sua consistência de tal maneira que ele envolve a areia e a brita e forma uma massa trabalhável. Por isso, né, que ao se dizer qual a quantidade de água para determinado traço de cimento, não importa o que eu tenha de areia ou de brita, importa a quantidade de cimento, que ele é que vai formar a solução com a água e reagir quimicamente, abraçando aquele material e dando uma homogeneidade à mistura. Espero que vocês tenham entendido. No caso da argamassa, a argamassa não tem brita. Por quê? Ora, se a função dela ela é utilizada para impermeabilizar, né, e regularizar superfícies, como também é utilizada para assentar tijolos ou assentar blocos de alvenaria, se ela tivesse brita, ela não seria uma massa homogênea, né? Ela ficaria uma massa irregular que ia comprometer até a estabilidade da construção. Por exemplo, como é que eu posso fazer uma parede, levantar uma parede, né, de alvenaria, utilizando, no caso, concreto, ao invés de argamassa? O concreto tem brita. Perceberam que a brita utilizada no concreto vai dar uma certa desregularização na camada? E no caso da argamassa não, porque ela é fina, ela só tem areia, aditivo, impermeabilizante. Então, gente, a argamassa é uma massa fina
que ela vai dar suporte ao assentamento, né, da alvenaria em si, e também trabalha como impermeabilizante, impedindo haver percolação da água, ou seja, que a água atinja a nossa construção. Espero que tenha ficado entendido para vocês. A nossa apostila, né, dá um resultado mais esmiuçado. Prezados alunos, assim terminamos o segundo bloco e aguardo vocês agora para o nosso terceiro bloco. Muito obrigada pela atenção e até lá.